Voltando então para a segunda parte da nossa aula, nós vamos falar agora sobre o solfejo relativo e o dó móvel. Antes de entrarmos dentro do assunto, é importante fazer uma pequena ressalva aqui a respeito do solfejo. O que é o solfejo? Solfejo é quando você identifica as notas, o seu ouvido interno identifica as notas como elas são e a reproduz na frequência correta. As pessoas tidas como desafinadas ou semitonadas são pessoas que não escutam direito, mas esse não escutar se restringe a aquelas do qual em sua formação musical não foram sensibilizadas, não tiveram contato próximo com a música. Então, por esse motivo, dificilmente elas conseguem reproduzir as notas musicais na altura e na frequência correta. O que causa essa estranheza aos ouvidos das pessoas. Então, essa história de que fulano nasceu desafinado, isso não existe. A capacidade auditiva ela é construída. Então, por isso que os arte-educadores, os educadores musicais, têm que trabalhar muito nessa questão de estímulos, proporcionar estímulos às crianças para que elas adquiram outros tipos de percepção também, não só a auditiva, mas em todos os seus sentidos. Dentro da pedagogia Kodály, o solfejo relativo, o ato de você cantar as notas como elas são, equivale à atribuição de uma nota aleatória, como a tônica central. Tônica vem do tom original da música. Então, se o tom original da minha música é dó maior, significa que a primeira nota, a nota-chave daquele tom é o dó. Então, se o tom é sol maior, o sol passa a ser a tônica daquilo, né? Então, tônica é o primeiro grau, dó. Aí, se eu quero saber qual é a tônica, qual é a terça do tom de dó, no caso é só eu contar 3 notas, dó, ré e o mi, para eu ter a terça. Se o tom, por exemplo, for sol, eu conto 3 também. Então, a tônica, no caso, passa a ser o sol, se a tonalidade for sol maior, e a terça de sol passa a ser o si. Entende? É nesse processo que é feito ali a contagem dos intervalos. E esse solfejo é o que caracteriza esse uso do dó móvel. Então, dentro do método, você escolhe a altura que vai reproduzir uma atividade com as crianças. É por isso que na pedagogia Kodály, no primeiro momento, ele orienta os professores não fazerem uso de um instrumento melódico ou um instrumento harmônico a fim de identificar as alturas corretas da nota. Não. Ele acredita na sua capacidade auditiva, ele acredita no seu ouvido. Então, as notas podem variar de acordo com os tons. É importante a gente dar uma lida, uma pesquisada em como aplicar esses métodos em sala, porque tem que tomar cuidado que a criança ela ainda não desenvolveu completamente a voz. Então, eu não posso colocar uma altura muito aguda para ela, que dificilmente ela vai cantar. Ou também não posso jogar uma altura grave lá embaixo para ela, que ela também vai ter um pouquinho de dificuldade. É por isso que eu falo principalmente para os meninos que vão para a escola, quando for trabalhar com corais infantis, sabendo que muitas vezes as pessoas olham
para o professor de arte ou professor de músico ou professor de música entendem que nós estamos ali para montar um coral na escola. Tudo bem, eu não sou contra o cantar, a prática musical, a prática artística escolar, mas o nosso trabalho vai muito além disso. Nosso trabalho é proporcionar sensibilização à criança, se comparando também ao conhecimento de mundo. E é importante os meninos tomarem cuidado na escolha do repertório, as meninas também. No geral, você não pode escolher peças muito cheias de floreios, de ornamentos, de subidas. Não. Com a criança, você tem que trabalhar em cima de, no máximo, intervalo de uma terça maior. Dó e Mi. Então, é um processo. Primeiro você começa ali com o intervalo de segunda, cria melodias com elas, cria uma história lúdica e leva para a sala de aula. E trabalha em cima disso, conta uma história usando esses 3 intervalos, esse intervalo de terça maior, usando essas 3 notas, o Dó, o Ré e o Mi. E assim, aos poucos, a criança vai compreendendo e se abrindo a outros intervalos também, certo? Então, o dom móvel, ele é que vai caracterizar essa mudança, que parte de uma escuta interna do caso do educador. E na Hungria, o dom móvel é sempre empregado até as crianças eventualmente tornem-se familiarizadas com a notação de alturas absolutas. Como o Kodály acreditava que deveria ser de forma muito espontânea. Assim como a criança aprende a falar, ela também deveria aprender música. Então, de forma livre, brincando, que ela tinha que passar por esse processo aí para até se tornar mais familiarizada com aquilo, e aí já na idade adulta decidir o caminho que fosse percorrer. Ele não estava preocupado com transformá-las em grandes músicos, não. O método foi pensado a princípio para proporcionar vivência musical às pessoas, pensando nos músicos amadores e não em músicos profissionais, né? E esse dó móvel ele pode ser realizado apenas por imitação auditiva do modelo em sala de aula, dispensando a pauta musical e a utilização das claves e figuras musicais. Então é um método que você não precisa de recursos didáticos, de instrumentos. Nós vamos ver outras metodologias que trabalham com instrumentos, mas você não precisa disso para dar uma boa aula de música. Basta você usar aquilo que você tem de melhor, que é a sua voz como comando principal. Então você não precisa de sala de aula, você não precisa de recursos didáticos, você pode construir com os seus materiais, certo? Materiais dispostos. Claro, quanto mais visual for, mais fácil, melhor a criança irá entender, certo? Eu vou encerrar esse vídeo passando para outra parte. Então a gente se vê daqui a pouco.